Então, boa noite a todo mundo que está aqui presente. Se eu for falar o nome de todas as pessoas que estão aqui, meu Deus do céu, mas já estou feliz que a sala está cheia, meu. Já estou feliz que tem uma galera aqui. E hoje nós vamos falar de um tema que, por muitas vezes, né, meu povo, o motivo pelo qual eu estou fazendo essa aula é porque tem uma galera que me chamou e a demanda está pedindo. Por quê? Pegando se a gente for para pensar no contexto que a gente se encontra atualmente. País um pouco instável. Algumas questões estão sendo mais difíceis da gente conseguir alavancar, fazer as coisas de uma forma diferente. Então, pensando nisso, e principalmente as demandas que as pessoas vieram me perguntar, eu resolvi fazer essa aula. E o tema da aula de hoje, como vocês já sabem, é como reprogramar a nossa mente para oportunidades e principalmente, tá? Para a prosperidade. O foco da nossa aula, basicamente, meu povo, de uma forma mais profunda, vai ser abordar o tema da prosperidade. E quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de algo que muita gente quer. Acho que todo mundo aqui quer, né, meu povo? Acho que não é à toa que todo mundo está aqui, né? Quem não quiser prosperidade, eu acredito que, né? Enfim. Minha câmera tá fechada? Não. Só para você, Mônica. Só para você. Minha câmera tá aberta aqui. E eu tô me vendo? Oxi. Se eu tô me vendo, imagina. Acho que a grande galera também tá me vendo. Só internet aí, minha querida. Cuida aí, cuida aí. Enfim. Enquanto isso, meu povo, o que a gente vai abordar dentro dessa noite de hoje vai ser com foco na prosperidade. Como desbloquear isso, como fazer as coisas começarem a acontecer na nossa vida, certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo tá me vendo, tá me ouvindo bem? Sim ou não? Todo mundo tá me vendo, tá me ouvindo bem? Acho que é só a Mônica que tá com um probleminha técnico, mas vai dar tudo certo. Sim, tá tudo certo. Daqui a pouco a Mônica me vê, daqui a pouco a Mônica me vê. Enfim, meu povo. Durante a aula de hoje, tá? Como já tem um grupo grande aqui, eu vou pedir para vocês interagirem muito aqui pelo chat do Zoom, tá? Em alguns momentos específicos, eu vou pedir para vocês abrirem os microfones para a gente conversar. Mas por enquanto, ok? A gente vai se comunicando aqui pelo chat do Zoom, tá? Podem mandar suas mensagens que eu vou conseguir ver todas aqui, tudo bem? E aí, meu povo, eu peço encarecidamente que você fique com o seu papel e caneta em mãos, porque como vai ser uma aula que não vai ter slide, eu vou preparar um PDF e vou deixar disponível amanhã lá no grupo, tá? Então, tudo aquilo que for falado aqui, anote se for importante para você, tá bem? E, principalmente, a gente vai fazer dois exercícios hoje, como eu prometi. O primeiro exercício vai ser um exercício sistêmico para a gente ter uma clareza sobre o que está nos impedindo de prosperar. E o segundo, na verdade, não é um exercício, é a aplicação da técnica da hipnoterapia, só que com foco na prosperidade, tá? E aí vai ser um negócio que vai pegar fogo aqui, um negócio assim, vai ter muita gente que vai se desbloquear ainda hoje, ok? Bora então, meu povo? Vamos para o que interessa? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês e aí me comuniquem aqui no chat. Quem aqui, vamos lá, quando eu falo da palavra prosperidade, o que que passa na cabeça de vocês? Só para eu ter uma ideia. Quando eu falo a palavra prosperidade, o que que significa para você prosperidade? Comenta aí no chat. Só para eu entender essa primeira parte, ok? Quando eu falo a palavra prosperidade, o que que vem na sua mente? Ó, liberdade, as coisas fluindo em todas as áreas. Necessidade? Liberdade financeira, evolução. Vamos falando aí, meu povo. Vamos falando aí que vai ser importante o que a gente vai trazer aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai. Viver bem, uma pessoa abundante, com caminhos abertos, tudo na vida fluindo. O que mais, meu povo? Quando eu falo a palavra prosperidade, qual é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Abundância de saúde, financeira, em ordem, em alta, mesa farta. Opa! Boa! Viver bem, que bom! Crescimento. Por que que eu fiz essa pergunta, tá, meu povo? Porque diante do que vai ser falado hoje, primeiramente a gente tem que partir do quê?
quais são as minhas ideias e referências de prosperidade. Por quê? Quando a gente fala de prosperidade, quando a gente se conecta com essa palavra, principalmente, nós estamos conectados com algo que vem de dentro da gente. Como assim, Hélio, vem de dentro da gente? Pois é, tudo aquilo que eu construo aqui no meu mundo externo, na verdade, primeiramente é construído aqui. O que eu quero trazer na aula de hoje é que é o seguinte: toda a prosperidade que você alcança, ou até onde você está hoje, só está acontecendo isso porque, de uma forma ou de outra, tem um limite interno dentro de você. Eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, como muitas pessoas colocaram aqui, tem a ver com questão de dinheiro, a prosperidade. Obviamente, a prosperidade se envolve em outras áreas, mas a grande maioria das vezes, quando a gente fala em prosperidade, vem dinheiro, certo? E existe um negócio chamado termostato financeiro. Como assim, ele? Termostato financeiro? Pois é, tudo vai depender do que eu encaro da minha realidade hoje. Do tipo assim, quando eu penso em ganhar R$ 10.000, o que que eu sinto? O que que eu penso? Quando eu penso em ganhar R$ 50.000, meu Deus, o que que eu sinto? O que que eu penso? Quando eu penso em ganhar R$ 100.000, o que que eu sinto? O que que eu penso? Quando eu penso em ganhar 1 milhão, o que que eu sinto? O que que eu penso? Por que que eu tô falando isso? Porque de uma forma ou de outra, tá, povo? Nós colocamos o nosso limite na nossa vida. Nós estabelecemos um limite. Em que sentido? A gente sempre está em um local que é confortável e não onde é o quê? Bom pra gente. Em que sentido? Pode ter certeza, tá? Onde você está hoje, de uma forma ou de outra, está confortável. O que está confortável não significa que está bom, mas é confortável, é familiar, é algo que você já vivenciou antes e de uma forma ou de outra você só está repetindo um padrão. A gente tem que entender de uma forma ou de outra que para a gente começar a reprogramar, para a gente começar a atrair, para a gente começar a fazer diferente a partir de agora, primeiro a gente tem que olhar para dentro. Primeiro a gente tem que olhar para o que eu tenho dentro de mim. E para isso acontecer, meu povo, eu quero que vocês comecem a ter clareza de algumas coisas que eu vou trazer aqui para vocês essa noite. Fiquem até o final, que vai ser muito importante tudo que eu vou trazer para vocês, tá bem? Até agora, tá fazendo sentido o que eu estou trazendo? Sim ou não? Sim ou não? Só comentem aí, por favor. Até agora, tá fazendo sentido? Sim ou não? Por favor. É muito importante a interação aqui de vocês pelo chat, tá? Até perguntas, dúvidas. Ao longo do processo eu vou respondendo, tá bom? Enquanto isso, tá, meu povo? Vamos lá. Quando a gente fala em prosperidade, o que impede da gente prosperar, a gente tem uma ideia do que impede a gente de prosperar. Uma das coisas que faz a gente não prosperar, ou até mesmo a gente ficar nesse lugar onde a gente está, é um negócio chamado de ciclo infinito. Como assim, Hélio? Ciclo infinito. Que não importa o que eu faça, parece que sempre volto para o mesmo lugar. Não importa quanto eu estude, não importa o quanto eu trabalhe, não importa o quanto eu me esforce, parece que eu sempre volto para o mesmo lugar. Parece que eu sempre volto para aquele local que não me faz bem, de uma forma ou de outra. E assim, vamos lá, meu povo. Se pergunte agora. Eu quero te perguntar algo de coração aberto. O que que você sente quando, por exemplo, para a galera que isso acontece, tá? O que que você sente quando o dinheiro foge das suas mãos? Tipo assim, parece que ele tá aqui disponível e ele vai embora. Que por mais que você se esforce, ele nunca é suficiente ou até mesmo não permanece. O que você vive em ciclos repetitivos de escassez, imprevistos, que sempre ficam te impedindo de prosperar. Vamos lá, preste muita atenção. Se você respondeu que de uma forma ou de outra isso acontece, ó, fracasso, tristeza, raiva, não é falta de esforço, tá? Não é falta de inteligência, não é falta de sorte. Tem algo mais profundo que faz com que isso aconteça. Tem algo mais profundo que
faz com que as coisas não fluam da maneira que deveria. E aí, se a gente for para pensar, tá, meu povo? Quais são as dores mais comuns quando a gente fala em relação à questão mais da prosperidade financeira? Sempre que o dinheiro entra, por exemplo, surge um imprevisto e ele vai embora, certo? Tenho vergonha ou medo de cobrar pelo meu trabalho. Acredito que eu não mereço ter muito. Acredito que eu não mereço ter muito. Outro exemplo, tá? Toda vez que eu avanço, parece que algo me puxa de volta. Eu não consigo manter a prosperidade, eu só tenho que sobreviver. Então, percebe que tem várias situações, tem várias coisas que fazem com que isso aconteça. Ó, o Luiz perguntando, são crenças limitantes? A gente vai chegar nesse ponto. Calma, calma que a gente vai chegar em todos esses pontos, tá, meu povo? Ai, ai, a gente vai olhar para tudo isso. Porque assim, vamos lá, o que eu estou trazendo aqui para vocês são só sintomas de algo que basicamente vocês responderam lá no grupo do WhatsApp. E aí, meu povo, o que vai ser tratado hoje especificamente é não adianta eu ficar olhando para o sintoma. Não adianta eu ficar olhando para algo como eu me sinto. Eu tenho que olhar para o que causa isso. E aí, meu povo, eu já vou direto ao ponto, porque dentro dessa aula de hoje tem muito conteúdo que eu quero trazer para vocês. E o principal deles é o quê? As três principais causas que te impedem de prosperar. Três principais causas que fazem com que você não prospere. É. E aí, eu quero que você pegue papel e caneta, porque vai ser muito importante você prestar atenção nessas três causas principais. Eu fiz até uma enquete ali no grupo que, para quem é do Manual da Mente, eu não fiz essas enquetes. Para quem participou de outro grupo, que tá, pode ver que tem uma galera diferente, eu fiz essas enquetes, tá? Uma das enquetes é que eu fiz uma pergunta. Você acredita que a sua mente influencia você não prosperar? A galera disse sim, com certeza. Algumas pessoas, em partes, outras pessoas disseram que não. Outras pessoas disseram que nunca pensou nisso. Mas a grande maioria tem clareza de que é a mente que faz com que você fique nesse lugar que você está. E aí, se a gente for para pensar dentro dessas três causas que eu quero apresentar para vocês, todas elas estão conectadas de uma forma ou de outra com a nossa mente, com a nossa consciência, com a nossa ideia do que é certo ou errado, do que é possível, do que é impossível. E se a gente for para pensar, tá, meu povo? A maneira de como a gente lida com a prosperidade está intimamente ligada ao quê? Ao nosso comportamento, a maneira de como eu ajo, na maneira de como eu penso, na maneira de como eu lido com as coisas perante os meus ambientes, certo? Só que a gente tem que entender que o que dá base para os meus comportamentos, o que me faz me comportar dessa forma, é um negócio chamado emoção. Eu tenho uma emoção que me faz, que dê base para esse comportamento. E para quem faz parte do Manual da Mente sabe do que eu estou falando, mas bora lá. Trazendo isso mais para o consciente, então, digamos, se eu tenho um comportamento de não conseguir fazer dinheiro, isso está intimamente ligado à maneira de como eu me sinto. Como, por exemplo, uma incapacidade, uma insegurança, um medo. O meu comportamento, eu não consigo cobrar pelo meu trabalho. Está intimamente ligado ao quê? A minha incapacidade, o medo, uma insegurança, a maneira de como eu me sinto. E a primeira causa, tá, meu povo? É isso. É uma causa emocional. Primeiro, a primeira causa que faz com que você não prospere é uma causa emocional. E aí eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você agora. Por quê? Dentro dessa causa emocional, a gente tem que entender que muitas pessoas acreditam que a falta de prosperidade se resolve com mais esforço. Como assim, Hélio? Se resolve com mais esforço? É. Quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu estudar, ou até mesmo, porra, preciso de sorte.
Preciso de sorte. Não sei se você pensa assim, mas a grande maioria das pessoas entende que, tipo assim, nossa, eu não tô conseguindo é porque eu não tô me esforçando muito. Eu não tô me esforçando o suficiente. Eu não tô conseguindo porque eu não estudo. Eu não tô conseguindo porque eu sou azarado. Mas bora lá. Na verdade, as raízes de escassez muitas vezes estão nas nossas emoções não resolvidas que carregamos. Como assim é? Ó, por exemplo, o que o Thiago acabou de dizer, insegurança, tá? Por exemplo, insegurança é um deles, mas o sentimento de não merecimento, tá? Vamos pegar por partes. Prosperidade está intimamente ligada ao merecimento. Se eu não sinto merecedor, se eu não me sinto merecedor de uma forma ou de outra, tá, meu povo? Como é que eu vou ter algo que eu não mereço? Responde aí no chat, tá, meu povo? Qual é o seu nível de merecimento? Você acredita que você merece? Você acha que você merece? Vamos lá. Quando você pensa em merecimento, o que vem na sua mente? O que você pensa? Porque bora lá, tá, meu povo? O primeiro ponto dessa causa emocional é o sentimento de não merecimento. Que desde a infância percebemos que podemos receber mensagens diretas ou indiretas ou sutis como, por exemplo, dinheiro não é pra gente como a gente, tem que ralar muito para ter alguma coisa, quem tem dinheiro é ruim. Geralmente, tá, essas frases ficam aqui, ó, na nossa mente e a gente vai trazendo uma emoção e dentro dessa emoção eu projeto meu comportamento. E aí começam a criar uns pensamentos que não somos dignos de uma vida próspera e mesmo inconscientemente, nos sabotamos só para confirmar essa sensação, essa ideia. Então, perceba o que você recebeu de mensagem, direta ou indireta. Comece a buscar aí na sua memória. Quando você pensa nessa prosperidade, quando você pensa em merecimento, o que vem na sua mente? Só pensa nisso, tá? Vão guardando todas essas informações que na hora do exercício o bicho vai pegar, tá? Quando a gente fala em questão emocional, a gente não está falando só de merecimento. A gente também está falando, por exemplo, de medo de rejeição ou julgamento. Como assim, Hélio? Medo de rejeição ou julgamento? Crescemos querendo ser amados, aceitos, por parte de um grupo. Como assim, Hélio? Por parte de um grupo. Muitas vezes o medo de prosperar está ligado ao medo de ser diferente, de ser criticado ou até mesmo excluído, tá? Como por exemplo, tá? Se eu crescer, a minha família não vai me reconhecer mais. E se os meus amigos disserem que eu fiquei arrogante? E se eu for diferente do que eu sou hoje? Começa a gerar o quê? Um medo que nos prende à mediocridade para pertencer. Percebe? Não sei se vocês têm uma ideia disso, mas tipo assim, se eu for diferente, eu não vou pertencer a esse lugar. E isso, querendo ou não, gera o quê? Um medo da rejeição e um medo de ser julgado. E às vezes eu não prospero por uma questão de julgamento, por uma questão de rejeição. Então vamos lá, a gente já falou de rejeição, julgamento, merecimento. Vamos continuar, vamos continuar. Um que é mais comum também, tá, meu povo, dentro dessa questão da parte mais emocional, é um negócio chamado culpa. É. A culpa pode vir de pequenas coisas mal resolvidas ou decisões do passado. Como por exemplo, tá? Quando a gente sente que erra, que erramos ou até mesmo magoamos alguém, nos punimos inconscientemente e não nos permitimos prosperar. Como assim, Hélio? Digamos que você teve um negócio no passado, ou até mesmo quando você fez algo relacionado a dinheiro, você machucou alguém. E você se sente culpado por isso. Bora lá, tá, meu povo? No inconsciente coletivo, preste muita atenção.
A pessoa culpada merece alguma coisa? Se for bom, não, né? Uma pessoa culpada merece o quê? Merece pagar pelo que fez. E aí, se eu tenho uma culpa de algo que ou eu fracassei, ou eu machuquei alguém, ou eu magoei alguém, enfim, percebe que às vezes eu fico com um chicotinho aqui, batendo em mim mesmo, ou até mesmo crio um bloqueio só para eu ficar na merda, só para validar essa culpa, só para eu dizer assim, eu não vou pro lugar porque, né? Porque bora lá, tá, meu povo? Às vezes a gente tem a ideia que o sucesso é perfeito demais. O sucesso, às vezes, é perfeito demais para alguém que é imperfeito. E aí, bora lá. Se eu não tenho essa noção, se eu não tenho essa ideia, se eu não consigo dissociar uma coisa ou outra, adivinha o que acontece? Eu não consigo abrir espaço para o novo. Então, eu preciso de um auto-perdão. Eu preciso de uma reconciliação emocional comigo. Eu preciso me perdoar para eu conseguir abrir espaço para uma coisa nova. Só que muitas vezes eu estou preso aonde? Na ideia de culpa. Então, preste muita atenção nisso. Tá fazendo sentido até agora, meu povo? Sim ou não? Beleza. Então, na causa emocional, a gente já falou de merecimento, julgamento, julgamento e rejeição. Agora, a culpa. E principalmente, e aí prestem muita atenção, tá? A associação entre prosperidade e dor. Associação entre prosperidade e dor. Como assim, Hélio? Prosperidade e dor. Às vezes a gente tem uma ideia, meu povo, que eu tenho que. Um negócio chamado causa e efeito. Como assim, Hélio? Causa e efeito? Eu tenho uma ideia de tipo assim: se eu prosperar igual, vou perder algo importante, então é melhor eu evitar. Então, às vezes, eu tenho uma ideia de associar prosperidade e dor. Um exemplo disso, tá? Bom exemplo. Digamos que você tem um pensamento da seguinte forma: algumas pessoas que já prosperaram no passado, mas associam isso à dor. Digamos que você já prosperou em algum momento na sua vida, mas associa isso de uma forma ou de outra a uma dor que você passou. Então, por exemplo, tá? Isso eu já atendi pessoas relacionadas a isso. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando eu comecei a ganhar bem, meu relacionamento acabou. Na época que eu ganhei dinheiro, eu me afastei da minha essência, percebe? Na época que eu fui, que eu ganhei muito dinheiro ou que eu prosperei, aconteceu algo de ruim. Eu fiquei doente. E aí percebe que eu fico associando aquilo que talvez eu já conquistei, eu já alcancei, mas com uma dor de algo mais pessoal meu. E aí automaticamente essa associação é melhor eu evitar. Porque eu fico numa causa e efeito. Se eu prosperar, vai acontecer tal coisa. E aí, adivinha? A mente passa a bloquear qualquer avanço. Qualquer passo que você der, que vai pensar que você vai perder algo importante, eu fico estagnado. Então, gravem isso, tá? Que isso é fundamental. Se a gente for para pensar, tá, meu povo, dentro dessa questão de causa emocional, a falta de prosperidade raramente é apenas falta de esforço. Sempre tem o quê? Uma ideia emocional que faz com que as coisas não aconteçam. Então, meu povo, dentro desse processo, é importante eu começar a analisar tudo isso, ok? É importante eu ter uma noção de que, na maioria das vezes, é o reflexo de emoções e experiências não processadas que ainda vivem dentro de mim.
E aí eu preciso olhar para isso. Eu preciso curar isso, se eu quero prosperar. Quem é que quer prosperar? Comenta aí no chat, por favor. Quem é que quer prosperar de verdade? Ou levanta a mão, só para ter uma noção. Porra, a gente tá falando aqui só do bicho pegando, mas bora lá. Quem quer prosperar, levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Ah, tá. Pensei que a galera tá com uma cara assim de, meu Deus, quanta coisa que o Hélio tá falando que tá bugando a minha cabeça. É que às vezes eu tenho que dar um choque de realidade em vocês, senão vocês vão dormir ou vão ficar chorando a noite toda. Então, volta pra cá, tá? Que bom que vocês querem prosperar. É por isso que a gente tá aqui. Então, bora lá, vamos pro que interessa. Primeira causa, eu disse que são três. A primeira causa é o quê? Emocional, tá? Primeira causa que te pede prosperar é emocional. A segunda causa, meu povo, e aí gravem isso que vai ser muito importante, tá? Existe uma causa. Já que a gente está falando de emoção, a gente precisa entender que existem. A gente tem que ir para um nível assim. Como assim, é nível assim? Por quê? Digamos que eu tenho um comportamento que me impede de prosperar. Mas o que dá base para esse comportamento é a minha emoção, é a maneira de como eu me sinto, é as minhas emoções que eu não consigo controlar. Até aqui tá fazendo sentido? Sim ou não? Só que bora lá, tá, meu povo? Prestem muita atenção. O que dá base para minha emoção é o quê? A minha mente. Então, existem causas mentais, que é um nível mais assim, tá? Assim como as emoções, os padrões mentais, tá, meu povo, moldam diretamente a nossa capacidade de atrair e manter prosperidade. A nossa mente, tá, meu povo, funciona como se fosse. Aí vamos pegar a parte do computador, tá? Como se fosse um software. Se o programa está cheio de crenças limitantes, o sistema não consegue rodar a vida próspera que a gente deseja. Então, se eu estou cheio de crença que me impede de fazer o que tem que ser feito, ou de atrair aquilo que eu quero atrair, adivinha o que acontece? Eu não prospero. Então, se a gente for para pensar dentro dessas causas mentais, a gente precisa perceber padrões de pensamento. Padrões que a minha mente faz com que as coisas não aconteçam na minha vida, tá? O primeiro deles, que é o mais comum, que inclusive já até foi falado aqui, que é crenças limitantes sobre dinheiro e sucesso. Crenças limitantes sobre dinheiro e sucesso. Então, você, desde cedo, tá, meu povo, a gente observa mensagens do nosso ambiente. Como assim, Hélio? Mensagens do nosso ambiente. A gente olha basicamente para as pessoas que estão ao nosso redor, desde criancinha, e percebe a maneira de como eles se comunicam com todas as áreas da vida. Então a gente tem referências dos nossos pais, por exemplo, das pessoas que cuidaram da gente, das nossas referências, que sobre relacionamento, por exemplo, sobre trabalho, sobre cuidar da casa e principalmente sobre dinheiro. Então, às vezes, a gente já ouviu falar alguma mensagem dentro desse ambiente, como por exemplo, quem enriquece perde os valores, dinheiro é sujo, é preciso se sacrificar muito para ganhar dinheiro. Aí a gente começa, ó, dinheiro não nasce em árvore. Algumas crenças que eu até coloquei lá no grupo. Então, se a gente for para pensar, essas frases se tornam verdades absolutas para a mente inconsciente, tá? É como a mente sempre busca uma coerência. Ela cria situações para confirmar o quê? Verdades. Mesmo que isso signifique rejeitar oportunidades. Mesmo que isso signifique não prosperar. Então, se eu tenho uma ideia de que dinheiro não nasce em árvore, claro que isso fala de uma frase mais metafórica. Mas o que passa na minha cabeça? Que, opa, então da onde que veio o dinheiro? Meu Deus do céu, e agora? Eu começo o quê? Criar dificuldade na minha cabeça.
Percebe? E aí, se eu começo a pensar assim, nossa, eu preciso. É difícil conseguir dinheiro. Então, às vezes, por mais que seja fácil eu fazer, eu tenho que criar uma dificuldade fodida para eu chegar onde eu quero chegar. E aí, é um ponto muito importante que a gente precisa analisar, meu. Porque assim, tem coisas que eu acredito sobre dinheiro que faz com que eu me mantenha nesse local que eu estou hoje. E a pergunta que eu te faço é: o que que você acredita sobre dinheiro? O que que passa na sua cabeça quando você pensa em dinheiro? O que que você ficou vendo desde criança em relação ao dinheiro? Apenas preste atenção nisso, tá? Apenas preste atenção nisso. Ganhando clareza, tá, meu povo? Dentro dessa parte mental, tem as crenças limitantes e tem o quê? O foco no problema e não na solução. É. Se a gente for parar para pensar, uma das coisas que a nossa mente faz com que a gente que a gente não consiga prosperar, além de crenças limitantes, claro, né? Mas eu focar a minha energia em algo que não vai trazer a solução, mas sim o problema. Então, eu foco no problema e não na solução. Eu sempre foco naquilo que não está no meu alcance, tá? Então, bora lá. A mente treinada, tá, meu povo? Para enxergar a escassez, por exemplo, ela não percebe oportunidades. Exemplo, quando alguém vê crise, outro vê um campo fértil para inovar. Quando a atenção está constantemente no que falta ou no que pode dar errado, a mente fecha as portas para ideias criativas e estratégicas. Então, bora lá, tá, meu povo? Preste muita atenção. Se eu tenho um filtro na minha cabeça, um filtro de percepção perante ao mundo aqui ao meu redor, de que, nossa senhora, vai faltar dinheiro. Meu Deus, vai faltar emprego. Meu Deus, eu tô ferrado. Meu Deus, o que que vai dar errado? A mente se fecha. Por quê? A nossa mente busca, quer fazer o quê? A mente tem duas intenções, tá, meu povo? Preste muita atenção. Primeiro, poupar energia e segundo, os manter vivos. Essas são as duas intenções da nossa mente. Então é por isso que a gente carrega crenças da nossa infância, tá? Por quê? Imagina ficar aprendendo algo novo todo santo dia. Então é melhor eu pegar minhas referências e ficar replicando o quê? Padrão. Então, se eu fui treinado a sobreviver, eu vou fazer o quê? Vou ficar sobrevivendo. Então, eu não dou aquele passo a mais. E quando me aparece a oportunidade de dar esse passo, eu não dou. Por quê? Porque eu fui treinado a passar trabalho, porra. Eu fui treinado a ficar aqui nesse lugar. Eu fui treinado a não sair desse lugar, entende? É tipo, eu não tenho que me manter aqui, certo? Ai, ai. Galera aqui, ó, foco total no problema. Eu já sofro porque eu quero a solução, resolução imediatamente. Eu não consigo crescer na área profissional e o conhecimento secular está ligado a isso? Ou mais para crenças limitantes? Eu não entendi a sua pergunta, Gessiana. Pergunte melhor. Acho que não consegui interpretar direitinho. Esse é o terceiro, foco no problema. Não, esse é o segundo da causa mental, tá? Enfim. Então, se a gente for para pensar, tá? Se eu fico focando muito no problema, a tendência é que eu não olhe para a solução. Tem uma premissa na programação neurolinguística também, povo. Eu quero que você grave isso. Leve isso para sua vida. A energia flui onde nós colocamos a atenção. A energia flui onde nós colocamos a atenção. Então, digamos que se eu focar na solução, onde que a minha energia vai fluir? Para solucionar o problema. Mas se eu olho para o problema primeiro, onde é que a minha energia vai fluir? Para o problema.
Então eu sempre tenho que trazer aonde? Direcionar a minha atenção. Gravem isso, tá? Gravem isso. Até agora tá fazendo sentido, meu povo? Estão tendo clareza? Galera que foca mais no problema ou na solução? Né? Galera tá focando mais no problema ou na solução? Não, só pra ter uma ideia. Pra ter uma ideia. Tá? Existe outro ponto, tá, meu povo? Na solução. Graças a Deus, velho. Ó, no problema. Eita, vamos ver então. Ó, falamos do quê? Dentro dessa causa mental. Crenças limitantes, foco no problema e não na solução. E existe um negócio chamado autossabotagem mental. Como assim, Hélio? Autossabotagem mental. Lembra o que eu falei? Nosso cérebro, a nossa mente tem duas intenções principais, que é o quê? Nos manter vivos e poupar energia. Então, o seu cérebro, tá, meu povo? Tá buscando sempre segurança e previsibilidade. Então, toda vez que eu avanço, ameaça mudar o conhecido. A mente dispara pensamentos sabotadores como isso é arriscado demais, eu não estou pronto, talvez depois. Não sei se você se identifica com isso, mas esses pensamentos travam as ações que podem gerar prosperidade. Por quê? Nosso cérebro busca o quê? Nos manter vivos, poupar energia, segurança e previsibilidade. Então, isso é arriscado demais, eu não estou pronto, talvez depois, enfim. Eu começo a o quê? A ter esses pensamentos que travam a minha prosperidade. Não sei se vocês têm algum deles, mas analisem isso, tá? Analisem isso. Existe uma autossabotagem mental, certo? Então, bora lá. Continuando, tá, meu povo? Ainda tem mais coisa, ainda vou fazer exercício com vocês para começar a desbloquear tudo isso. Então, bora lá. Crenças limitantes, foco no problema e não na solução, autossabotagem mental e prestem muita atenção, negócio chamado falta de clareza mental. Falta de clareza mental. Como assim, Hélio? Falta de clareza mental. Vou resumir esse tópico dentro das causas mentais com uma frase de um filme. Frase de um filme. Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar, certo. Então a mente, tá, meu povo, precisa de uma direção clara para criar resultados. Quando a gente não sabe exatamente quanto a gente quer ganhar, o que que a gente vai fazer com o dinheiro que a gente vai ganhar e qual é o estilo de vida que a gente quer, o cérebro ele não cria um plano de ação interno para chegar lá. Sem meta clara, ficamos rodando em ciclos. Então, meu povo, vamos lá. Eu falei outras coisas que são importantes, mas acho que esse é o principal. Porque, bora lá, quando foi a última vez que você pegou um papel e uma caneta? Não estou falando hoje, tá? Não estou falando hoje. Hoje você já decidiu. Vamos lá. Quando que você pegou um papel e uma caneta e escreveu? Quero isso, eu vou fazer isso com dinheiro, eu quero ter esse estilo de vida, eu quero vivenciar tal coisa. Você parou para pensar e fazer tudo isso? A grande maioria das pessoas, meu povo, que não prosperam, estão vivendo aonde? No automático. Ah, mas Hélio, na minha condição, presta atenção, na minha condição, eu não tenho tempo para isso. Isso é uma autossabotagem mental. Não adianta você negar. E aí, quando que você vai ter tempo?
Ah, é, quando as coisas melhorarem. Mas para melhorar, primeiro eu tenho que fazer o básico. Eu tenho que começar pelo quê? Para onde eu quero chegar? Onde eu quero ir? Em que lugar eu quero estar? Se eu não tiver ideia, eu vou sempre ficar nesse ciclo vicioso de merda. Eu sei que a merda é quentinha para você ficar aí, tá, meu povo? Eu sei que a merda é quentinha, mas o fedor fica é ruim. Então sai disso. Vá, anote aí, tá, meu povo? Anote para onde você quer chegar. Tenha claro isso na sua cabeça. Porque se a sua mente não sabe, qualquer lugar serve, tá? Então grave isso. Até agora tá fazendo sentido, meu povo? Sim ou não? Sim ou não? Tá tudo bem aí? Só comentem aí, por favor. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá bem? Enquanto isso, eu vou tomando uma água. Que uma hora a pessoa cansa, né, de falar. Mas vai dar certo. Ai, ai. Tá dando várias puxões de orelha. Ah, entendi. Que bom, meu povo. Que bom que tá fazendo sentido. Minha missão é essa. Minha missão é fazer sentido, tá? Então, para a gente concluir esse tópico, tá? A mente não é apenas um observador da realidade. Gravem isso. A nossa mente não serve somente para olhar o que está acontecendo e observar o que está acontecendo. Não. Ela cria e mantém a realidade que você vive. Lembra que eu falei no início? Muitas das coisas que acontecem aqui fora, na verdade, primeiramente, está acontecendo aqui dentro. Então, quando você identifica e substitui crenças limitantes, muda o foco para a solução. Treina o seu pensamento para a clareza e expansão, a prosperidade deixa de ser algo distante, meu povo, e passa a ser um negócio chamado resposta natural à sua nova programação. É uma resposta natural à sua nova programação, certo? Então, se eu reforço para aquilo que é bom, a tendência é que isso venha até mim. Lembre-se sempre dessa frase: a energia flui aonde eu coloco a atenção, tá? Então, chegamos nas duas causas. As duas causas que foram muito importantes, que é o quê? A causa emocional, que é a maneira de como eu lido com as minhas emoções, isso me impede de prosperar. A causa mental, que tem diversas coisas, diversas barreiras num nível mais profundo, que me impedem de prosperar. E será que existe um algo mais profundo, meu povo, que me impede de prosperar? O que que vocês acham? Sim ou não? Tem algo mais profundo? O que que vocês acham? Pô, Hélio, a gente já chegou na nossa mente, lá no nosso. Nossa, tem algo mais profundo do que isso? Ambiente, sempre tem, sim, acho que sim. Vamos lá, quero saber de vocês, meu povo. Vocês acham que tem algo mais profundo do que o mental e o emocional? Deixar de acreditar em si próprio? Tem algo mais profundo? Ação? Ai, ai, ai. Eu tô gostando, meu povo, de um negócio chamado. ah, Como posso dizer? Ah, Espiritual é mais profundo, espiritual? Não, meu povo, é que eu gosto dessa ideia de vocês de olhar para coisas que não são tão importantes. São três causas, então tem uma ainda. É. E essa última, meu povo, eu acho que a grande maioria de vocês não olha. Que aí preste atenção. A gente olhou para as nossas emoções, a gente tem clareza, tá, do que eu sinto. Eu olho para minha mente, eu tenho clareza do que eu penso. Mas bora lá, tá, meu povo? E a causa sistêmica? Como assim, era causa sistêmica? Pois é, meu povo. A terceira causa que nos impede de prosperar é uma causa sistêmica. Como assim, Hélio, causa sistêmica? Uma visão sistêmica, tá, meu povo? Inspirada basicamente com base na constelação familiar, a prosperidade não depende apenas de esforço, inteligência e oportunidade, como as outras também. Ela também
está profundamente conectada ao campo familiar e aos sistemas dos quais fazemos parte. Então, muitas vezes estamos presos em dinâmicas herdadas que limitam a nossa capacidade de avançar. Então, por exemplo, tá, meu povo? Às vezes eu não consigo prosperar porque existe um negócio chamado lealdade invisível. O que que é essa lealdade invisível? Muitas pessoas inconscientemente permanecem em padrões de escassez por fidelidade à família. Eu sou fiel à minha família. Então, por exemplo, se meus pais sofreram financeiramente, eu não posso viver melhor que eles. Eu não quero, por exemplo, que a minha família ache que eu estou me achando. Entende? Às vezes, essa lealdade silenciosa mantém a pessoa no mesmo nível de dificuldade para não parecer que abandonou a sua origem. E aí eu faço um convite para você. Olha para sua origem. Com base na sua origem, você está tomando um caminho diferente ou um caminho meio parecido? Preste atenção nisso, tá? Obviamente, tá, meu povo, que isso é só uma parte sistêmica que faz com que a gente não prospere. Existem as lealdades invisíveis, mas também existe o quê? A identificação com ancestrais que sofreram perdas. Então, às vezes, a gente carrega de forma inconsciente, tá, meu povo? Isso não é consciente. A gente carrega de forma inconsciente histórias de antepassados que perderam bens, terras ou status sociais. Então, sem perceber, a gente pode repetir a perda ou a dificuldade como se estivéssemos tentando compensar ou até mesmo honrar o que aconteceu com eles. Vou citar um exemplo para vocês, tá, meu povo? Não contei essa história para vocês. Mas uma das coisas que me impedia de avançar no meu termostato financeiro estava intimamente ligado ao meu bisavô. Como assim, Érico? Seu bisavô? Pois é, ele morreu lá na década de 50. Eu nem era nascido. Mas ele morreu, ele tinha lá fazenda, ele tinha, ele tinha dinheiro. Inclusive, ele veio fugido da Europa para o Brasil, então ele tinha grana. Só que aí ele foi assassinado e automaticamente a família perdeu todas as terras, tudo que eles herdaram. O vazio desse avô, do meu bisavô, eu meio que inconscientemente eu tinha que preencher isso. Só que por honrar, por compensar, eu nunca conseguia sair do lugar. Porque eu tinha que ficar no mesmo lugar que a família ficou. Se a família ficou na merda com a morte dele, adivinha o que aconteceu? Eu não podia sair daqui. E foi isso que aconteceu quando meu bisavô faleceu, mas quando eu ganhei consciência disso, foi um dos maiores desbloqueios que eu tive. Inclusive, a grande maioria de vocês, tá? A grande maioria de vocês já fez sessão de hipnose comigo, certo? Vocês só chegaram até mim por causa desse desbloqueio. Eu não me canso de contar essa história. Foi a partir desse ganho de consciência, dessa quebra de padrão, que fez todo o movimento que eu cheguei a mais de 3 mil clientes que chegaram até mim para fazer terapia. Percebe? Então, é uma coisa que faz com que a gente faça um movimento contrário e a prosperidade venha. Ok? Dentro desse processo, então, tem a questão das lealdades invisíveis, que é o que eu manter o mesmo padrão na minha família. Tem a identificação com algum ancestral que sofreu perda. E tem as culpas herdadas. Como assim, Hélio? Culpas herdadas. Se em algum momento.
alguém da sua família enriqueceu prejudicando outras pessoas, a geração seguinte pode carregar o quê? Uma culpa inconsciente. Essa culpa se traduz em sabotagem, como por exemplo, ganhar e perder, ou nunca conseguir acumular, tá? O inconsciente tenta corrigir o passado, mantendo a pessoa bem longe da prosperidade. Então, se tem alguma pessoa ou alguém da sua família que enriqueceu ou fez alguma coisa que prejudicou outras pessoas, o que que acontece? Culpa inconsciente. E aí eu tenho que fazer o quê? Compensar aquilo que aconteceu lá atrás. E aí eu fico aonde? Num lugar que eu não gostaria de estar, só para compensar. Percebe? Tá. Tá indo para um nível mais profundo, né, meu povo? Tá indo para um nível mais profundo. Não sei se vocês perceberam. Mas está num nível onde não depende somente da gente. Mas também existem outras camadas que a gente não olha, né? Tá fazendo sentido até agora, sim ou não? Sim ou não? Ok. Entenda, tá, meu povo? Por que que eu tô falando essa parte sistêmica? Prosperidade está intimamente ligada à nossa energia. É energético. É a maneira, eu atraio aquilo que eu vibro. Então, a tendência é que, se eu não mudo a minha energia, esse negócio continua. Então, olha para isso, tá? Lealdades invisíveis, identificação com ancestrais que sofreram perdas, culpas herdadas e, esse é muito importante. Esse é muito importante. Desequilíbrio na troca. Como assim, Hélio? Desequilíbrio na troca. Na ordem natural, por exemplo, da vida, recebemos dos pais a vida e seguimos adiante, retribuindo ao mundo, tá? Quando a gente fica tentando, quando ficamos presos tentando pagar a eles com sacrifício ou cuidado, ou cuidando deles, como se fôssemos pais dos nossos pais, a energia da prosperidade não flui na nossa vida. Ela fica retida no passado. Então, existe um negócio chamado energia de troca. E existe um negócio chamado equilíbrio. Como, por exemplo, quando a gente recebe dos nossos pais, querendo ou não, eles assumiram o papel deles para, ó, filho, te criei para a vida. Segue teu rumo, certo? E a gente retribui isso gerando valor para o mundo. Quando a gente fica preso tentando pagar ou até mesmo compensar aquilo que eles fizeram pela gente, eu não estou olhando para a vida, estou olhando para eles ainda. E ainda saio do meu lugar, porque isso quebra uma lei da constelação, que é o quê? Eu me torno pai dos meus pais. O que que acontece? A prosperidade fica retida. E ela não vem até mim. Então olhem para isso, ok? Olhem para isso, certo? Isso é muito profundo. Existem várias coisas que a gente não olha, meu. Existem várias esferas que a gente fica tendo uma ideia muito superficial. Inclusive, quando eu perguntei ali para vocês, algo mais profundo. E aí a galera, deixar de acreditar em si próprio, ação, enfim, ambiente. Isso é muito superficial comparado ao que a gente tem que olhar para dentro da gente, principalmente para o nosso sistema familiar. Tem muita coisa envolvida que eu preciso aprofundar no meu autoconhecimento para eu conseguir chegar num nível que eu gostaria. Por isso que eu estou trazendo essa clareza para vocês. Às vezes a gente fica tanto no nível superficial de eu preciso me esforçar, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso isso, você precisa tanto, só esquece de resolver o que você tem que resolver, certo? Então olhe para isso, tá? E a última, que é importante a gente analisar, principalmente nessa questão de prosperidade, que é o quê? Exclusões no sistema familiar. Como assim, Hélio, exclusões? Quando alguém da família é esquecido, rejeitado ou até mesmo excluído, como por exemplo, um tio alcoólatra,
um avô falido, um filho não reconhecido, o sistema tenta trazer essa pessoa de volta à consciência. Isso pode fazer com que os descendentes repitam os destinos de fracasso ou até mesmo falência, para manter viva a lembrança daquele que foi excluído. Então, por exemplo, tá? Isso já aconteceu comigo também. Ou melhor, não aconteceu comigo especificamente, aconteceu com a minha irmã mais velha. Por quê? Minha mãe teve uma gravidez gemelar e infelizmente a minha outra irmã não veio à vida. Só que qual é a tendência, né, meu povo? Bom, vamos seguir. Esquece essa história. Não vamos olhar para isso. O que que acontece? Eu boto para debaixo do tapete e excluo isso do meu sistema. Não olhar para isso significa que está resolvido? Aí que tá. Quando eu excluo, a tendência é que eu não quero resolver. E aí, o que que o sistema faz? O sistema familiar, esse campo morfogenético que faz com que as coisas aconteçam, adivinha o que que vem? Ah, é? Você não vai olhar? Então vai acontecer tal coisa na sua vida só para você ter que olhar para isso que aconteceu. Então, toda vez que eu excluo alguma situação, a tendência é que aconteça alguma coisa na minha vida para eu ter que olhar para isso. No caso da minha irmã, afetava diretamente o quê? Prosperidade. E enquanto eu não resolvia isso, enquanto eu não fluía isso, ó, pergunta, acontece uma situação de aborto também? Porque bora lá, tá, meu povo? Deixa eu contar um negócio pra vocês. Dinheiro é energia da vida, não da morte. Quanto mais eu prospero, mais eu vivo. Se eu não prospero, eu tô olhando às vezes pra morte. Já perceberam isso? Então, às vezes, tem alguma situação mais profunda que eu não tô olhando que faz com que eu tenha que resolver outra pendenga sistêmica. Então, olhem para essa situação, tá? Gravem isso, ok? Ai, ai. Então, para a gente concluir esses pontos, tá? A prosperidade também é uma questão de pertencimento e ordem do nosso sistema familiar. Quando reconhecemos, honramos a nossa origem e liberamos lealdades invisíveis, ocupamos o nosso lugar de forma saudável, tá, meu povo? E a energia da vida, lembrando, tá? Prosperidade é o quê? Vida. Pode fluir livremente para o futuro. E com ela, a prosperidade. Certo? Então, dentro de tudo isso que eu quis trazer para vocês, causa emocional, causa mental e causa sistêmica, essas são as três principais causas que te impedem de prosperar. Tá fazendo sentido até agora, meu povo? Sim ou não? Então, beleza. Agora, a pergunta mais importante. Bora descobrir qual é a causa que está atrapalhando a prosperidade? Bora descobrir qual é o ponto que eu tenho que olhar para resolver minha prosperidade? Sim ou não? Sim ou não? Poxa vida, comentem aí, meu povo. Oxe, vocês estão. Oxe. Sim, sim, sim. Que bom que vocês estão participando comigo. Pensei que eu estava sozinho nessa sala. Agora, que bom, é sobre isso. Então, meu povo, o que que eu quero que vocês façam neste exato momento? Galera, vocês pegaram os quatro objetos que eu pedi para vocês? Sim ou não? Vocês pegaram os quatro objetos? Sim ou não? Quem não pegou os quatro objetos, tem um jeito agora. Que a gente precisa de quatro objetos, tá? Pode ser qualquer objeto. Eu, por exemplo, eu tenho o quê? Como eu faço constelação familiar, então eu tenho aqui meus bonequinhos. Ah, tem meus bonequinhos. Mas você pode pegar qualquer coisa. Pode ser quatro canetas, quatro lápis, pode ser qualquer coisa. Eu só quero que você pegue quatro objetos e coloque aí na sua frente neste momento, tá?
Coloque na sua frente neste momento. Vendo a clareza do que a gente falou sobre a aula de hoje. Vamos lá. Dentro da prosperidade existem três causas principais que te impedem de prosperar. Pegue os quatro objetos e coloque aí na sua frente, ok? Ó, vamos lá. Vou ajudar vocês. É um exercício simples, tá, meu povo? Exercício simples. Eu quero que você coloque assim os quatro objetos na sua frente, um do lado do outro. E eu quero que você defina qual é o número um, qual é o número 2, qual é o número 3 e qual é o número 4. Só isso. Ó, número um, número 2, número 3, número 4. Número um, número 2, número 3, número 4. Ok? Definindo isso, prestem muita atenção. O que que vai acontecer agora? É um exercício sistêmico. Isso é um exercício que faz parte da constelação familiar. Esse exercício sistêmico serve para quê? Para a gente ter clareza do que a gente precisa fazer. Eu vou intencionar aqui qual vai ser o número um, qual vai ser o número 2 e qual vai ser o número 3 e qual vai ser o número 4. Vocês não vão saber neste momento, porque eu só quero que você perceba o que que você sente quando você olha para cada um desses elementos. E aí, meu povo, prestem muita atenção. A pergunta vai ser a seguinte: o que está me impedindo de chegar à prosperidade que eu tanto quero? Coloquei no chat, tá? O que está me impedindo de chegar à prosperidade que eu tanto quero? E bora lá, tá, meu povo? Se você tá aqui nessa aula de hoje, você não tá aqui para não prosperar. Se você tá aqui para não prosperar, você tá na aula errada, pode desligar sua câmera e dormir. Não acredito se você acha que todo mundo aqui quer prosperar, sim ou não? Todo mundo quer prosperar, sim ou não? Beleza. Então, partindo desse princípio, se você quer prosperar, então a gente precisa saber o que está te impedindo. Então, eu vou intencionar aqui, já definam, ok? Desses quatro objetos, qual é o número um, qual é o número 2, qual é o número 3 e qual é o número 4. Ok? Se você não conseguir objeto nenhum, Hélio, eu estou num local que não tem nada. Mas se você tiver um papel e uma caneta, escreva um, dois, três e quatro numa folha de papel e só olhe para cada número quando eu guiar o exercício. Tá bem? Então, eu vou intencionar aqui. Momento de silêncio, tá, meu povo? Porque eu estou escrevendo aqui, eu estou intencionando. E aí, quando a gente fizer o exercício finalizar, eu vou enviar aqui no chat e vocês vão ter clareza do que é. Tá bem? Então, então bora lá, tá, meu povo? Como é que vai funcionar o exercício? Eu quero que você pense na pergunta que eu escrevi aqui no chat. O que está me impedindo de chegar à prosperidade que eu tanto quero? Só pense nisso. Respire fundo. Coloque isso na sua mente. E agora eu quero que você somente olhe, com base nessa pergunta, para o objeto número um. Só olha para o objeto número um, pensa na pergunta e percebe a sensação que você está tendo no seu corpo. Só percebe o que você sente no seu corpo, ok? Perceba o que você sente no seu corpo quando você olha para o número um. Se quiser, pode anotar, tá bem? Se quiser, pode anotar. Respira fundo, pensa na pergunta novamente.
que está me impedindo de chegar à prosperidade que eu tanto quero, e olhe para o objeto número 2. E apenas somente perceba o seu corpo. O que você sente quando olha para o objeto número 2? Ok? Perceba e sinta o que você sente pelo objeto número 2. Se quiser, pode anotar. Respire fundo. Pense de novo na pergunta. O que está me impedindo de chegar à prosperidade que eu tanto quero? E olhe para o objeto número 3. Olhe para o objeto número 3. Percebe o que você sente no seu corpo. E apenas ganhe clareza o que você sente no seu corpo quando você olha para o objeto número 3. Tá? Se quiser, já sabe. Pode anotar. Respire fundo e olhe para o objeto número 4. Pense na pergunta. O que está me impedindo de chegar à prosperidade que eu tanto quero? E perceba o que você sente. Perceba o seu corpo, sinta o seu corpo, percebe o que você sente. Respire fundo. Se quiser anotar, pode anotar. Respire fundo. Última vez que você vai pensar na pergunta. O que está me impedindo de chegar à prosperidade que eu tanto quero? Olha para os 4 objetos na sua frente e, com base no que você sentiu, escolha um. Eu só quero que você escolha um, tá? Escolha um e manda aqui no chat, por favor. Escolha um número e, e manda aqui no chat. 3, 4, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 2. Ai, ai, ai. 2, 1, 1, 1. Ai, ai, ai. 2, 4. Ai, tá dando até frio na barriga, meu povo. Oxe, vocês estão. Meu Deus, vocês estão. 4. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Pra que serve esse exercício, tá, meu povo? Pra gente ter clareza com base no que a gente sente. Qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é o caminho que eu devo trabalhar? E é muito louco, tá, meu povo? Que quando a gente intenciona, não tem erro. Inclusive, não fui eu que escolhi, foram vocês. Há um desconforto no estômago e não consigo pensar em nada. Você escolheu qual, Marcelo? Você escolheu qual? Deixa eu ver aqui. O 2. Eita. Então preste muita atenção, tá, meu povo? Posso enviar para vocês descobrirem o que cada um representa? Para quem escolheu o número um, parabéns. Você tem todas as causas que te impedem de prosperar: emocional, mental e sistêmica. Tem bastante trabalho pela frente. Para quem escolheu o número 2, a causa é sistêmica. Então tem que olhar para a questão familiar, ok? Para quem escolheu o número 3, a causa é emocional. Você tem que aprender a lidar com as suas emoções. Você tem que lidar com os seus sentimentos. E para quem escolheu o número 4, a sua causa é mental. Muita crença, muito foco no problema. Eita. Então olhe para isso, tá, meu povo? Olhe para isso.
Só podia ser o meu. Ai, ai. Eita, Daí, viu só? É essa a noção que a gente está tendo. É isso que eu quero que vocês tenham. Clareza do qual passo que você tem que dar. Eita. Oh, meu Deus do céu. Fez sentido para vocês, meu povo? Sim ou não? Estão tendo clareza até agora? Estão tendo clareza? Ai, ai. Super. Que bom, que bom. Mas bora lá, tá, meu povo? Não é somente isso que a gente vai fazer. Todo mundo tá em uma posição confortável aí, por favor? Sim ou não? Ai, ai. Agora a gente vai chegar no momento que é muito importante. Mas muito importante mesmo. Que é qual, é? O momento que a gente vai para hipnose. A gente vai reprogramar o que tem que ser reprogramado. Então, meu povo, neste momento, quero que todo mundo se coloque aí numa posição confortável. Eu vou parar essa gravação para dissociar da aula.